Olá, meus irmãos e irmãs, queridas famílias, de forma especial, saudar os agentes de pastoral, coordenadores de comunidades, animadores da catequese e demais pastorais, movimentos e serviços da nossa igreja. Que alegria estarmos reunidos como família cristã ao redor da palavra de Deus, que é o alimento para a caminhada dos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Sou o Padre Leonildo, presbítero diocesano, e quero convidar você para uma viagem panorâmica pelo Novo Testamento. Estamos no mês da Bíblia, mês onde somos convidados a aprofundar nossa intimidade com a Sagrada Escritura. Já tivemos o primeiro encontro, onde o nosso bispo, Dom Flávio, apresentou-nos elementos gerais sobre a Bíblia, que nos fizeram conhecer mais, para assim amarmos mais a palavra de Deus. O que podemos relembrar é que a Bíblia narra a história da nossa salvação e nos faz comprometidos com essa história que entrelaça fé e vida para a edificação do reino de Deus no meio de nós. Na viagem de hoje, nós passaremos por alguns pontos importantes do Novo Testamento, pontos que nos mostrarão o caminho para estudarmos e rezarmos com maior segurança com o texto bíblico neotestamentário. Por isso, pegue a sua bagagem, pegue a sua Bíblia e o seu caderno de anotações e rezemos ao Espírito Santo para que nos conduza nesta caminhada. Vamos caminhar juntos, unidos como igreja, para o centro da nossa fé, pois Deus se fez Emanuel, Deus está conosco, Deus caminha conosco. Peçamos as luzes do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Nosso encontro vem iluminar. Nossa igreja vem iluminar. Nossas famílias vem iluminar. Todos os povos vêm iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Peçamos que Nossa Senhora nos acompanhe durante todo esse estudo, a reflexão e a nossa oração. Meus irmãos, nesta primeira parada apresentaremos os livros do Novo Testamento. Antes, é importante destacar a continuidade que há entre os dois testamentos. A primeira aliança, ou Antigo Testamento, prepara a novidade que Deus quer apresentar no Novo Testamento. Guarde bem essa informação. Bom, o Novo Testamento é composto por 27 livros escritos na língua grega. Tanto a Bíblia católica quanto a protestante os tem nessa ordem. São eles os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os três primeiros são chamados de sinóticos, pois têm uma estrutura semelhante e dão múltiplo testemunho sobre Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho de Deus. Segue-se o livro dos Atos dos Apóstolos, que apresenta a origem da igreja e sua missão apostólica, fundada sobre a liderança de Pedro e a ação missionária de Paulo, apóstolo dos gentios. Após, temos as cartas paulinas, carta aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, carta aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, a carta a Tito, a Filemon, que apresentam a doutrina que confirmou a fé das primeiras comunidades, resolvendo alguns conflitos internos das próprias comunidades. Seguem-se as cartas católicas ou pastorais, carta aos Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro,
primeira e segunda e terceira carta de São João e carta de Judas. Essas cartas aprofundam a vida cristã e pastoral da igreja, são muito importantes. Por fim, temos o livro do Apocalipse, que significa revelação. Foi escrito por São João, que, prisioneiro na ilha de Patmos, manifesta a esperança da comunidade cristã, que em tempos difíceis testemunha a fé no Deus que faz novas todas as coisas. Bom, próxima parada. Onde foram escritos os livros do Novo Testamento e quais os gêneros literários? Os livros do Novo Testamento, eles foram escritos na Palestina, a terra de Jesus, na Síria, na Ásia Menor, atual Turquia, Irã e Iraque, na Grécia e na Itália, lugares onde haviam sido fundadas as comunidades cristãs. Os gêneros literários dos livros do Novo Testamento são as parábolas, as narrativas, poesias, hinos, genealogias, e também o gênero apocalíptico, dentre outros. O ambiente religioso era envolvido pela tradição judaica, a lei e os profetas, e sob a influência político-administrativa do Império Romano. Nós podemos ainda nos perguntar nesse estudo, como se deu a formação do Novo Testamento? Como esses livros foram realmente organizados? A Igreja foi a mediadora que cuidadosamente selecionou os textos vindos da tradição oral que nós já estudamos com Dom Flávio. Esses textos foram agrupados em coletâneas, ditos de Jesus, e também sobre a Igreja primitiva. Selecionou os textos inspirados pelo Espírito Santo, que ajudaram a comunidade cristã a solidificar a sua fé. Não foram textos organizados de uma só vez, mas em etapas. É importante ainda destacar, meus irmãos e minhas irmãs, que o texto foi primeiro vivido como experiência dessa mensagem de Jesus, e só posteriormente, pela necessidade da comunidade, pelos conflitos, pela necessidade catequética da comunidade, o texto foi escrito e depois confirmado pela Igreja como canônico, como regra da Igreja. Ainda no nosso estudo, você pode se perguntar, mas quais os critérios utilizados para a seleção desses textos diante de tantos outros que haviam de tantas tradições? Façamos essa parada e vamos refletir um pouco mais sobre como foi feita a seleção desses textos e os textos inspirados. São 4 critérios. O primeiro é da apostolicidade, a autoridade apostólica contida nesses escritos. O segundo critério é o conteúdo da fé. Se esse texto realmente fazia produzir, gerar a fé, crescer a fé na vida da comunidade. O terceiro critério é a universalidade. Se todas as igrejas da época, igrejas cristãs, elas utilizavam esses textos e chegava realmente até a inspiração do Espírito Santo, onde a igreja dizia que é inspirados pelo próprio Espírito. De forma simples e para bem entendermos, eles utilizavam os textos usados nas liturgias comunitárias, nas celebrações realizadas nas casas. Então, esses textos têm realmente esses 4 critérios para serem ditos como canônicos. E eles também utilizavam as formas literárias mais usadas pelas testemunhas oculares, ou os discípulos das testemunhas, isso para ter a credibilidade do texto. Deveriam ser escritos que fugiam das fábulas e dos paganismos, centrando-se no evento Jesus Cristo, na sua vida, paixão, morte, ressurreição e envio do Espírito Santo sobre a igreja. Você sabia que os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos não foram os evangelhos? Sim, o primeiro escrito do Novo Testamento foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, redigida no final do ano 51 depois de Cristo. O primeiro evangelho escrito foi o de São Marcos, por volta do ano 65. Este evangelho deu base ou foi o modelo para estruturar os outros. A fonte Q também foi um elemento essencial
que continha as palavras, os sermões de Jesus que não estavam no Evangelho de Marcos. Ela ajudou na formatação dos evangelhos de Mateus e Lucas. São João já tem outra estrutura própria, baseada nos sinais de Jesus e no livro da Glória. O princípio básico é que as testemunhas oculares, aqueles que conviveram com Jesus, pregaram em seu nome. Nosso bispo já falava que os discípulos e que o próprio Jesus não escreveram nada, mas eles agiram. As suas ações, suas palavras, isso foi de geração em geração, passando essa experiência. Aos poucos, esses escritores foram reunindo as memórias da ação de Jesus, sua vida, sua entrega na cruz. Reescreveram suas histórias para as diversas comunidades, em culturas diferentes, a partir de vários olhares e problemas das comunidades, assim garantindo a preservação da mensagem salvífica como uma catequese, fazendo ecoar no coração de todos aqueles que ouvem essa mensagem, aquele mesmo evento, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Agora chegamos ao ponto central do nosso estudo, é a encarnação do Verbo, Jesus Cristo, o Deus que está conosco, o Deus que é Emanuel, que caminha conosco. Ele é a máxima manifestação da revelação divina. Isso mesmo. Escreva isso no seu caderno. Toda a revelação divina contida no Primeiro Testamento, como prefiguração da vinda do Messias, que foi anunciado pelos profetas, toma seu pleno cumprimento em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que se encarnou no seio da Virgem Maria. São Paulo nos apresenta na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo no Novo Testamento gira em torno da pessoa de Jesus. Tudo. A centralidade da pessoa de Jesus é o que dá dinâmica para a nossa leitura do Novo Testamento. Ao reescrever sua mensagem nos escritos sagrados, os autores não estavam preocupados na superação do Antigo Testamento, nem em contradizê-lo, mas em mostrar a continuidade do plano de salvação de Deus, que mesmo com a infidelidade do homem e da mulher, do pecado das origens, da desobediência de cada um de nós, o Filho que se torna obediente, ele nos conduz à salvação de todos. Jesus é o Cordeiro sem mancha, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós encontramos a grande manifestação do amor de Deus por nós, a manifestação do amor de Deus contida na Sagrada Escritura, que realmente o eixo central da nossa fé. A plenitude dos tempos é o momento da graça de Deus, como Kairos na vida do seu povo eleito, nação santa, povo santo, mas também pecador. Por isso, a partir da pregação querigmática sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre o seu mistério pascal, vida, paixão, morte, ressurreição e envio do Espírito Santo sobre a igreja, também com a presença de Nossa Senhora no cenáculo nesse momento importante, a comunidade cristã, a eclésia, a igreja primitiva, na efervescência da fé, ela desperta para o testemunho cristão. Isso vai levar a palavra de Deus a todos os lugares conhecidos, vai despertar a missão mesmo em meio às perseguições. Daí, todas as cartas paulinas e as cartas apostólicas, também conhecidas como pastorais, relatam essa efervescência da fé da primeira comunidade e principalmente do testemunho cristão diante das perseguições. A semente, o sangue dos mártires é semente de novos
cristãos. Meus irmãos, chegamos ao fim desta viagem panorâmica para o Novo Testamento. Foram várias descobertas e com certeza você despertou para aprofundar o seu conhecimento e a sua experiência com o Novo Testamento e viu que em Jesus se deu a plenitude da revelação divina. Continuemos firmes na oração e nos estudos, para que possamos edificar a nossa casa sobre a rocha da palavra de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro, o próximo episódio do Semeando a Palavra.